Bom, Macaé em Foco voltando aqui direto da Prevencor com o Dr. Carlos Emir Júnior. Júnior, agora um assunto que é chato porque é colega, é complicado, entendeu? Mas eu acho que tem que ser falado porque eu também tomei um posicionamento esses dias também e eu quero saber a sua opinião sobre Danilo Funck. Eu vou abordar dessa maneira para você poder desenvolver o tema. Pedro, na verdade, em momento nenhum tem alguma questão pessoal contra a pessoa do vereador Danilo Funck, muito pelo contrário. Realmente teve uma vez que eu acho que ele e o grupo, eu não vou chamar de grupo político, porque pela segunda vez o que eles fizeram algo que não tem nada a ver com política, nada a ver. Dá para falar que é molecagem mesmo, criancice, alguma coisa assim que fica difícil de você conseguir qualificar isso do ponto de vista político, né? Até porque eu considero a política uma arte de alto nível, que deve ser encarada dessa forma. E o que eles fazem não tem nem perto do que eu considero política. E uma vez eles realmente passaram do limite quando induziram estudantes, alguns até que nem maioridade têm, a fazerem um ato totalmente anti-cidadania, que foi virar de costas para os vereadores, né? Ou seja, demonstrando um desprezo total por um poder constituído da democracia. Essa foi uma vez realmente que eu naquela vez já tinha me prometido que eu não votaria em nada que o vereador Danilo Funck propusesse, porque eu achava que ele tinha passado o limite. Como ele, de alguma forma, não assumiu naquela vez que tinha responsabilidade sobre o ato, que já foi uma covardia no meu ponto de vista dele, porque todo mundo ali viu que eram os assessores dele, pagos pela Câmara, que induziram aquele momento, bom, mas ficou o disse pelo não disse. Agora já foi diferente. Agora o que ele fez, pelo menos ele assumiu e teve ato que qualquer um pode atestar. Nós tivemos, Pedro, então isso também realmente chegou então, a um limite que ele vai ter que responder, né, a quaisquer julgamentos. Alguns que estão querendo que ele responda do ponto de vista judicial a determinadas coisas que aconteceram e que a gente vai relatar, e eu que sou a favor de um julgamento que é muito mais importante do que o julgamento judiciário, que é o julgamento político. E que a Casa Legislativa de Macaé tem o dever de se posicionar e de colocar limite, principalmente na relação entre os colegas vereadores. Porque se você perder o respeito entre os colegas e aí passar a ser um campo de guerra, aquilo lá, você vai estar trazendo sérios riscos à legitimidade do poder e sérios riscos à governabilidade, porque aí passa a ser uma coisa que, ao invés de você se preocupar em estar avançando nas questões que a cidade precisa, você vai estar querendo simplesmente destruir um ao outro. E aí, realmente, a gente vai estar entrando num modelo perverso. E se você não corta essa questão pela raiz, você começa a demonstrar para o outro que ele pode fazer o que ele quiser, porque se não aconteceu com o primeiro, também não vai acontecer com ele, vira uma bola de neve. O que aconteceu? Aconteceu que foi colocado na semana passada, no plenário, uma votação de um requerimento, uma indicação do vereador Danilo Funck, solicitando que os vereadores aprovassem indicação sobre o plano de cargos e salários do magistério, dos professores. Ou seja, ele queria fazer festa com chapéu alheio. O que acontece? Acontece que o vereador Danilo Funck se assume como vereador de oposição e gosta de ser o salvador da pátria dos fracos e oprimidos que são os funcionários. Ele gosta de ser o representante dos sindicatos, ele gosta de botar lenha na fogueira, etc. e tal. Quando o governo, que ele chama de um governo antidemocrático, um governo que está tudo errado, quando o governo assume bandeiras que ele considera dele, como orçamento participativo, ou bandeiras democráticas dos conselhos, de dar força aos conselhos, como o governo Riviton sempre deu, e
nesse caso, quando o secretário Guto Garcia assumiu como uma das metas fundamentais da sua secretaria trabalhar arduamente, e como ele é um cara muito determinado, porque acredita na gestão e é um excelente gestor, então é determinado, sabe enfrentar e busca enfrentar os problemas, as adversidades que ele sabe fundamentais, ele assumiu uma coisa espinhosa de tocar o processo como secretário de Educação do plano de cargos e salários do magistério. Só que, para isso, a discussão é ampla. Tem que ouvir os professores, tem que ouvir a comunidade, tem que ouvir várias e várias questões, cada um puxa para o seu lado, os professores querem muito, uma municipalidade não pode dar tudo que os professores querem, etc, etc, etc. Então, isso tem que ser costurado por quem tem força política e força executiva, que é o secretário. Porque ele é que vai depois conseguir chegar com as demandas de todo esse grupo, e não é fácil ouvir todo mundo e chegar lá para o prefeito para ele bater o martelo. Mas o vereador Danilo Funk quer sempre dar uma de aparecer. Certo. Então, moral da história, quando já se tem mais de 6 meses, 7 meses, que já está se discutindo esse assunto, já teve reunião, outros vereadores já participaram, o secretário já tinha demonstrado que isso estava andando. E com boa vontade, e com o secretário Guto Garcia, ele fez tantas reuniões, tudo e tal, convidou até o Danilo Funk para estar presente, ele chegou lá depois, enfim. E estava o vereador Julinho do aeroporto, outro vereador, estava o recém-chegado secretário Vespasiano, Igor Sardinha também. O vereador Jorge Jesus. Isso mesmo, todos presentes, e foi feita uma grande reunião que nunca teve em Macaé, diga-se de passagem, mesmo sendo a anterior secretária, mãe do atual secretário, nunca tinha feito uma reunião dessa. E as pessoas realmente viram que aquilo ali iria resolver, que foram tomadas soluções práticas, realmente da coisa andar. Pedro, a gente está falando de um plano de cargos e salários da maior quantidade de servidores do município. Isso é complexo, é difícil, não é fácil. Você tem que ver exemplos de outros municípios do mesmo tamanho, com a mesma complexidade, com outros problemas. Ou seja, ainda mais em Macaé, que nós temos professores universitários ligados à FUNEMAC. A FUNEMAC não é nem obrigação constitucional do município, tem um arcabouço jurídico, tem muita coisa. Aí o que acontece é que simplesmente o vereador quer dar uma de ele, o dono da ideia, e coloca na Câmara algo já velho, que nem aquele filme do Benjamin Button, né, que já nasce velho. Então essa indicação do vereador Danilo Funk foi que nem aquele filme, onde a pessoa nasce com 80 anos de idade e vai ficando novinha. Já nasceu velho. O que acontece? Acontece que você não deveria, né, e não podia dar esse discurso para a oposição se esta questão específica é uma política pública do governo. Ele estava vindo a reboque. Ele não podia estar sendo protagonista de algo que já existia. Foi feito muito certo pelo líder do governo, que solicitou que toda a bancada do governo votasse contra a matéria. Ou seja, só que demonstrando claramente, isso é importante para que todos aqui saibam, porque aí eu vou contar qual foi o resto da questão, que nenhum vereador de Macaé votou contra professor nenhum. E isso foi falado, porque está registrado em ata, pelo próprio vereador Danilo Funk, depois que teve a sua matéria rejeitada. Única e exclusivamente se teve um ato político de não deixar que uma matéria que é como protagonista o prefeito Riverton e o secretário de Educação Guto Garcia, venha a ser roubada o protagonismo pelo vereador Danilo Funk. Da mesma forma como o vereador Danilo Funk tentou roubar uma questão que foi encaminhada pelo prefeito para casa, da questão do fundo dos royalties, que o prefeito encaminhou, que iria estar criando o fundo de royalties para poder guardar uma parte deste recurso, para quando nós não tivermos mais, esse recurso puder continuar financiando as questões que são financiadas hoje com royalties. O Danilo quis dar uma também de importante e quis fazer um requerimento solicitando a criação do fundo.
foi rejeitada também. Por que nessa época ele não esperneou? Porque, na verdade, não tem uma categoria profissional por trás que poderia dar voto. Agora não. Agora ele queria ser o pai da criança que estaria ajudando todos os professores de Macaé. Meu Deus do céu, ele não quer ser candidato a vereador, né? Ele quer ser prefeito, né? Túlio Vargas. Exatamente, o pai de todos. Então, o que acontece? Acontece que isto foi rejeitado e, por obra do destino, até porque todos conhecem a minha relação com as mídias sociais, principalmente o Twitter, eu me deparo na sexta-feira com o Twitter oficial do mandato do vereador Danilo Funk, que é assim que eles se consideram, @Danilo Funk, eles falam, acompanhe o mandato aqui, etc. e tal, aonde oficialmente ele colocava, vejam os vereadores que votaram contra o plano de cargo e salário do município de Macaé, com um link para o site oficial do mandato, que é registrado o domínio no nome de um assessor do vereador Danilo Funk, como ele hoje relatou e falou que quem são os responsáveis pelo seu site, etc., são assessores parlamentares diretos do gabinete do vereador, ou seja, pagam pelo dinheiro do contribuinte, né? Que tem que ser respeitado e muito, né? Porque a Câmara, ela não tem geração de recurso, ela recebe recurso do Executivo e dali ele é trabalhado. Moral da história, nessa questão de sexta-feira, a gente entra no link eu me senti pessoalmente aviltado, porque eu sabia que estaria ali tendo alguma questão relacionada ao meu nome. Eu achei que talvez tivesse no máximo o nome dos vereadores, ou alguma coisa genérica. Vereador Carlos Emílio. Não, todos os vereadores tinham as fotos, imagem, colocadas no site do vereador Danilo Funk, relatando para a população e para qualquer um na rede que tenha visto aquilo, que aqueles vereadores tinham votado contra os professores, fazendo uma demonstração clara de mentira, de difamação, de calúnia, perjúria, contra todos os colegas da Câmara. E depois começou determinados grupinhos ligados ao vereador, falando até na foto de um colega vereador que estava aparecendo com foto quando você põe procura-se, como se aquela pessoa fosse um marginal, um delinquente, alguma coisa assim. Isso já é um fato que também já aconteceu recentemente, agora já é uma reincidência, não diretamente com o Danilo, mas a gente já tem todo um histórico acontecendo. O mais interessante, Pedro, é que quando aconteceu contra os professores, e eu também fui plenamente contra e aplaudi, o vereador Danilo Funk, e ele ter levado, ele que levou essa situação, e os dois representantes da Secretaria de Educação que fizeram aquilo, só que eles foram demitidos sumariamente pelo secretário Guto Garcia, foram demitidos da secretaria, demitidos do que faziam, das atividades, perderam o seu cargo de confiança, e agora nós vamos ver o que o vereador Danilo Funk vai fazer na posição inversa. Mas aí que está a questão. Não dá para ficar apenas numa questão de passar panos quentes e ele demitir o assessor dele e botar um outro igualzinho, ou a mulher, ou a prima, ou o tio, ou o sobrinho desse, e tudo continuar da mesma forma. Porque, infelizmente, se ele tem coragem, o seu grupo político tem coragem de serem levianos com todos os vereadores há 1 ano e meio do processo eleitoral, você imagina o que eles não vão fazer, porque eles estão loucos para ganhar o poder? O vereador Danilo Funk, por exemplo, é o maior articulador político dentro da Câmara dos Verdes. O atual deputado federal Aloysio Júnior, que todos falam
que provavelmente ex-candidato a prefeito, que se fala que é pré-candidato a prefeito, na última vez que esteve na Câmara, saudando todos os vereadores, falou pessoalmente o meu grande amigo vereador Danilo Funk, pessoalmente, da mesma forma que o deputado Cristino Áureo falou pessoalmente de mim. Ou seja, eu tenho a responsabilidade e sei da responsabilidade do que é de fazer parte de um grupo político. Sei que as minhas ações políticas refletem para o bom ou para o ruim de quem é o líder do grupo político. E hoje eu estou ligado umbilicalmente ao grupo político do deputado Cristino Áureo. E me sinto orgulhoso de fazer isso. Da mesma forma que o vereador Danilo Funk é ligado umbilicalmente ao grupo político do deputado federal Luiz Júnior. Como ele fala isso várias vezes, fez mérito político, então é onde a gente está vendo uma teia. Porque se porventura o vereador, que é o maior articulador político dentro da Câmara, de um pré-candidato a prefeito, tem a coragem de colocar mentiras e calúnias em cima de outros vereadores para ter algum avanço político no futuro, imagina se porventura ele for vereador e o chefe do grupo político for o prefeito, e este prefeito der então uma posição de destaque a nível legislativo para esse vereador. Se ele, como minoria, já tem a audácia e a coragem de ir contra todos, imagina se ele tiver numa posição, por exemplo, como ele já foi candidato a presidente da Câmara. Imagina se ele for, então, com força política de um prefeito, candidato a presidente da Câmara e ganhar uma eleição. Como que ele vai agir em cima dos outros vereadores? Nós temos que pensar seriamente nisso. Então, o que acontece é que existe um artigo, Pedro, dentro do regimento interno da Câmara, que possibilita que o vereador Danilo Funk, tendo usurpado e utilizado indevidamente imagens de outros vereadores, venha a ser acusado de falta de decoro parlamentar, o que pode levar até a perda de mandato. E, Júnior, eu falo uma coisa, até porque ele parte para a área de vídeo, porque ele usou a parte de vocês, a fotografia. Também fez o Twitter, o site, né, que a gente mais usa de relacionamento, rede social. Ele também abriu a câmera, né, do Twitchcam, que é chamado. Foi aberto lá e tal, não sei o quê. Só que é uma situação onde você está mostrando não só a figura pública, o Carlos Emir, vereador, o Paulo Antunes, vereador, todos os seus colegas, ali também são pessoas normais, digamos assim. E a cada queda do sinal que possa ter na Twitchcam é considerado uma edição. E a partir disso, pode mudar o que você estava falando, o que o seu colega estava falando, e sem contar que ele ainda estava mostrando como a câmera estava posicionada lá atrás, mostrando as pessoas, o público ali que vai assistir, e que, pelo que me consta, ninguém assinou um termo de virar e falar, eu autorizei a mostrar a minha imagem. Ou como vocês, vereadores, têm o direito de ser usada a sua imagem, ter a transmissão por internet, num site da Câmara, ou num site conveniado à Câmara. Eu até fiz um trabalho desse, até mandei um parecer lá para a Câmara de Vereadores, porque eu acho que tem que ser esse o trabalho de um jornalista, um comunicador como eu, que tem essa responsabilidade quando grava alguma sessão lá. Todos vocês têm ciência, viram e falam, não, o Pedro vem aqui, faz a entrevista, isso, aquilo. Converso com todos. Os que não querem aparecer, viram, tudo bem, a gente não utiliza a imagem, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que a responsabilidade da imagem do médico, vereador, pai de família, tem que ser respeitada, e principalmente da população que está ali assistindo a sessão. E hoje o vereador Júlio César de Barros, o vereador Julinho, foi muito categórico em falar que isto não vai ficar barato, que vai até as últimas consequências para poder realmente nós levarmos a cabo uma discussão política e uma questão que não vai ser apenas de decisão judicial, ou seja, que entre na justiça contra ele e ele possa recorrer. Tem que ter uma decisão política. Por quê? Porque nós não podemos abrir precedente
de ações, no meu entender, quase que terroristas, porque isso é induzir a população numa coisa de grande importância, como a internet, ao erro, sem dúvida nenhuma. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que da mesma forma que a deputada lá que foi vista pegando dinheiro por um vídeo está respondendo no Conselho de Ética da Câmara Federal, que o Zé Dirceu foi expulso por falta de decoro parlamentar, que o outro lá, o Roberto Jefferson, foi cassado por falta de decoro parlamentar, como o deputado do Castelo, cada um teve as razões políticas para que aquilo acontecesse, ou seja, os seus pares consideraram que aquele parlamentar não tinha mais condições de representar o todo, porque hoje mesmo o vereador Danilo Funk falou: não, eu me considerei importante e feliz de estar representando a casa num evento junto a presidente da OAB, junto com o vereador. Ou seja, realmente todos os vereadores, quando estão em determinados locais, ou em determinado momento, eles não estão apenas como o ente pessoal, como vereador, eles estão representando o poder legislativo, a casa do povo, o local de maior democracia que existe, porque tem a representatividade de toda a população. Isso é muito sério. Para você ter uma ideia, Pedro, hoje realmente eu me emocionei. Me emocionei no momento que o vereador Antônio Franco pegou o microfone e pediu perdão, desculpas ao secretário Guto Garcia, chorando, quase em lágrimas, chorando, porque não era aquele exemplo que ele gostaria que o secretário levasse de como era a convivência dentro da Casa Legislativa. Realmente, a população toda tem que ser contra políticos que agem dessa forma terrorista, dessa forma de querer desqualificar a política, de querer considerar que todo político é ladrão, é safado, vota contra o povo, está pensando só nele mesmo, porque quem tem este interesse é quem sinceramente trabalha para o quanto pior melhor. Trabalha para o modelo da política destrutiva, não da política construtiva. E é por isso que nós, e eu vou levantar sim essa bandeira. Eu já entrei em contato com alguns vereadores hoje, um deles com o vereador Júlio César de Barros. Vou estar entrando amanhã em contato oficialmente com a Procuradoria da Casa, que eu não consegui falar hoje. Nós vamos saber se já existe conselho de ética na Câmara Municipal de Macaé, como existe no Estado, na Assembleia, como já existe na Câmara Federal. Se não existir conselho de ética, eu vou criar o projeto de lei para que seja criado o conselho de ética. Por quê? Porque se não tiver nessa legislatura, depois ele vai falar que foi evento acontecido em outra legislatura. Vai utilizar, por exemplo, quando é nesta legislatura, não interessa que o Conselho de Ética, mesmo que venha a ter sido criado depois, ele tem prerrogativa, porque vai estar na lei, para poder votar e falar sobre quaisquer atos que tenham acontecido durante o mandato vigente. E eu, sinceramente, acho que este ato, principalmente pelo exemplo, pelo mau exemplo, tem que ser altamente considerado como um ato que possa levar à perda de mandato. E isto daí eu acho que tem que ser discutido de forma muito séria dentro da casa. Bom, certíssimo, Júnior. Eu vou aproveitar e mandar um recado meu para o vereador Danilo Funk, que sempre foi meu amigo no lado pessoal. Eu, recentemente, até depois da entrevista do Lindbergh, o senador que esteve aqui, fiz uma entrevista muito agradável com ele, as pessoas gostaram. Mas, Danilo, quando você pensa 2 vezes, 3 vezes, principalmente com a imagem alheia, com a imagem das pessoas. Ali não está só o vereador, assim como eu penso que aqui não está só o jornalista, só o Pedro Cerqueira Leite, está também um cidadão. Então senta, conversa, vê se é viável, o que pode, o que está na lei,
veja direitinho para você crescer cada vez mais, que você é um grande vereador. A gente sempre elogiou você por você estar num partido que é o PT, que é governista aqui em Macaé, mas você sempre fez uma oposição construtiva, mas dessa vez o deslize, pelo menos na minha visão, foi grande. Júnior, o seu último recado, então, agora um recado light, tranquilo, tradicional, beijo no coração para todos. Bom, Pedro, é sempre assim. Na verdade, eu pauto sempre a minha ação por ser uma ação incisiva, por trazer as discussões, doa quem doer, mesmo que sejam difíceis, mas o poder, ele tem que emanar do povo e ser feito para o povo. E ele tem sim que assumir a responsabilidade que em algum momento a população não pode e por isso delegou a representantes para que façam por ela. Então, um beijo no coração de todos. Bom feriado, que vocês todos passem, né, na graça do Senhor. Eu não sou católico, mas respeito muito a religião católica. Então, uma excelente Semana Santa para todos, né, que vão estar aí não comendo carne, né, que vão estar comendo peixe, que é um alimento de excelente poder nutricional, e que um beijo no coração de todos. E só para finalizar, boa Páscoa para todo mundo, comam o seu chocolate que faz bem para o coração, sim. Bom, lembrando a vocês, então, macaemfoco@hotmail.com, bom feriado, boa Páscoa, boa Semana Santa e até o nosso próximo encontro.